Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu gostaria de convidar vocês a meditarmos no livro de Lucas, falarmos um pouco sobre o nascimento de João. Na verdade, nós não falaremos sobre o nascimento em si mesmo, estaremos fazendo uma analogia acerca dos pais de João Batista. Quem eram eles? Quais era a sua profissão, sua função? Que tipo de fé eles tinham em nosso Deus? Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe aparece, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te esta alegre novas. E todavia ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteça, porquanto não cresce na minha palavra, que a seu tempo se hão de cumprir. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, perante a Tua presença. Estarei, Senhor, ministrando a Tua palavra, falando acerca dos pais de João Batista, deste sacerdote, Senhor, chamado Zacarias, da sua mãe, a Isabel. Eu te peço, meu Deus, uma unção, uma porção gloriosa do Teu Espírito para ministrar a Tua palavra, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero vos falar acerca de Zacarias e Isabel. Quero vos fazer uma analogia acerca deste casal, um casal irrepreensível, temente, servo do Senhor nosso Deus. Geralmente, amados, refletimos muito pouco sobre os pais
sobre aqueles que antecederam a nós, a cada um de nós, muitas vezes. E muitas vezes repetimos muito pouco sobre os pais de João Batista, os pais do Senhor Jesus, os pais daqueles que foram profetas do Senhor. Portanto, os pais daquele que realmente foram escolhidos para ser o precursor do Senhor Jesus neste mundo. Sem dúvida alguma, amado, os pais de João Batista foram muito espirituais. Senão Deus não o teria escolhido para ser aqueles que geraram o seu mensageiro, que iria preparar o caminho diante do Senhor Jesus. O profeta que viria antes da grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, verso 5. Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias. Abias, ele está mencionado no livro de 1 Crônica 24, versículo 10. Zacarias era da linha do sacerdote. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Isabel, a sua mulher, também era, sendo uma das filhas de Arão. Ambos vinham de uma linhagem sacerdotal. Mas não cabia à mulher exercer o sacerdócio, mas ao homem. Então, quem exerceu o sacerdócio, embora Isabel fosse da linhagem do próprio Arão, que foi um dos maiores sacerdotes que já existiu. Mas Zacarias vinha da ordem de Abia, e ele passou a exercer o sacerdócio. Ambos eram da linhagem sacerdotal. Quando estudamos esta mensagem, quando meditamos nesta palavra, encontramos esse casal nas páginas do Novo Testamento. Os dois já são de idade avançada, são servos do Senhor, temente a Deus, mas carregaram toda a vida a infelicidade de não ter filho. Naquela época, amados, para os israelitas, ter filho era sinal da bênção do Senhor. Mas Isabel ela trazia um estigma, que seria um estigma de maldição, pois ela era estéril. Parece que com o passar dos anos, o casal aceitou a esterilidade e não guardou nenhum rancor em seu coração por causa disso. Não deve ter sido fácil. Agora, com a velhice chegando, quem iria cuidar deles? Mas a Bíblia nos diz que ambos eram justos diante do Senhor nosso Deus. Lucas capítulo 1, verso 6. Eles não eram somente justos diante de Deus, mas eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamento do Senhor nosso Deus. Portanto, tanto Zacarias como Isabel, eles observavam a lei do Senhor. Eles seguiam rigidamente os 10 mandamentos. Lucas 1, verso 6. A justiça de Zacarias e Isabel era interior diante de Deus e exterior irrepreensível diante dos homens. Portanto, eles não eram fingidos. Eles viviam e praticavam uma justiça tanto interior como exteriormente. Que testemunho lindo esse casal tinha.
Eles conheciam na intimidade a Deus e obedeciam a palavra do Senhor. Eles colocavam a palavra do Senhor nosso Deus na prática do dia a dia. E seus vizinhos, e seus amigos e colegas de Zacarias notavam a sua qualidade zelosa em obedecer ao Senhor nosso Deus. Zacarias era diferente de muitos dos sacerdotes e homens religiosos do seu tempo. Portanto, amados, também na atualidade existem muitas pessoas que hoje são zelosas ao Senhor nosso Deus. Os sacerdotes da atualidade são desleixados, descuidados, estão mais preocupados com os seus bens material do que salvar a alma, levar a alma arrependida aos pés de Cristo. Mas Zacarias parece que ele era um homem, um verdadeiro homem do Senhor. Jesus mesmo alertou seus discípulos e o povo contra as pessoas que são desleixados na obra de Deus. Mateus 23, verso 3. Quando diz aos seus discípulos: não os imiteis das suas obras, porque dizem e não fazem. Mas Isabel e Zacarias pregavam e viviam a mensagem que pregava. Eles tinham uma vida alicerçada na presença de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quando nós conseguimos obedecer algum mandamento do Senhor, achamos que estamos bem. Mas eles, Zacarias e Isabel, eles procuravam obedecer a todos os preceitos de Deus. Eu te pergunto, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, eu pergunto a mim mesmo: como vai o meu testemunho perante a minha família, os meus vizinhos, os colegas de serviço? Será que eu tenho colocado em prática diariamente aquilo que eu prego? E será que eu vivo aquilo que eu prego? Zacarias e Isabel viviam aquilo que eles pregavam. Zacarias, agora já idoso, ele é convocado a entrar no templo, a servir ao Senhor nosso Deus. Naquele ano foi muito especial para Zacarias. Ele estava em Jerusalém como sacerdote, mas aquele ano ele recebe uma honra muito especial, uma honra que geralmente acontecia apenas uma vez na vida de um sacerdote. Outros sacerdotes que antecederam Zacarias provavelmente morreram sem nunca ter sido escolhido para oferecer o incenso sozinho no santuário do templo. Mas ele foi escolhido para oferecer o incenso solitariamente no santuário do templo. Lucas 1, verso 8 e 9. Enquanto o povo ficava do lado de fora, orando. Naquela época, amados irmãos, somente o sacerdote tinha a permissão de Deus para entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício, o incenso a favor do povo. E naquele exato momento, quando Zacarias estava oferecendo incenso no altar do incenso, Deus mandou o anjo Gabriel avisar Zacarias que ele seria pai, Isabel ficaria grávida. Eu chamo a vossa atenção, amado. Provavelmente
Provavelmente, Zacarias ficou cheio de temor, sozinho, quando o anjo aparece ao lado do altar. Mas o anjo tinha esta boa notícia para ele. Eu fico imaginando, meu amado, meu irmão, quantas pessoas hoje brinca no altar de Deus, vê anjo em todos os lugares. Zacarias, quando viu um anjo, Gabriel, ele ficou temeroso. Hoje as pessoas perderam o temor. Tem pessoas vendo anjo para todo lado. Hoje existe uma doutrina de angiologia, onde se você não vê anjo, você não é servo de Deus. Amados, vamos parar de brincar de servo de Deus. O anjo fala para Zacarias: a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Lucas 1, verso 13. Eu fico imaginando que provavelmente Zacarias tenha até esquecido daquela oração que havia feito tanto tempo no passado. Que surpresa! Ele deve ter pensado: mas como? Eu sou velho e minha mulher avançadas em dias. Lucas 1, versículo 18. Aqui eu vejo natural a dúvida do seu questionamento. Basta colocarmos no lugar dele, porque ele já era velho, a mulher dele já estava avançada de idade. Acima de tudo, ela era estéril. Provavelmente eles já haviam perdido até o seu apetite sexual. Coloque-se no lugar dele. Entretanto, por causa da sua incredulidade, o anjo disse que ele ficaria mudo até o nascimento do bebê. Mas o bebê que ia nascer seria diferente. Ele seria diferente dos outros. No nascimento desta criança, Deus cumpriria seu plano para a nação de Israel e também para o mundo inteiro. João seria o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele seria o novo Elias. É isso que está registrado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Ele seria o arauto do Messias, o proclamador das boas novas, do nascimento do Messias, do Filho de Deus. Que surpresa para o povo quando Zacarias sai mudo do templo. Geralmente, o sacerdote saía pronunciando a bênção sacerdotal, que está registrado no livro de Número, capítulo 6, versículo 24 a versículo 26. O povo percebeu que algo sobrenatural havia acontecido lá dentro. Amados e diletos irmãos, quando Zacarias entra no templo, a sua esposa Isabel fica em casa. Isabel, ela ficou em casa ansiosa para saber de tudo que aconteceu com Zacarias no templo. Como ela deve ter ficado surpresa quando seu marido chega em casa mudo. Não podia falar nada, mas logo Isabel ficou alegre quando as palavras do anjo se cumpriu e ela sente que estava grávida. Vemos que ela ficou sentindo no seu coração todos os anos sendo estéril. Mas agora as coisas mudaram, porque ela diz:
que o Senhor ia anular o meu opróbrio. Opróbrio é vergonha perante os homens. Lucas 1, verso 25. Que felicidade para esta mulher, para Isabel. E essa criança não vai ser criança qualquer. Não, amados. Isabel deve ter refletido nas palavras dos anjos sobre seu filho e a ordem do anjo que ele seria Nazareu. Isso significa não pode tomar vinho, não pode beber bebida alcoólica, não, inclusive não cortaria seu próprio cabelo. Ele seria alguém especial. Ele teria um grande ministério em converter muito dos filhos de Israel ao Senhor, e converter os corações dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas 1, verso 16 e 17. Que responsabilidade em ser mãe de um filho com tarefa tão grande. Zacarias também deve ter meditado muito nas palavras do anjo, lembrando das profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. Ele preparava para ser pai de um menino especial, de um menino que seria o arauto do Senhor. Uma grande responsabilidade ser pai ou mãe. Como precisamos de sabedoria de Deus para criar os nossos filhos nos dias atuais. Todo mundo ficou feliz da alegria, ver a alegria de Zacarias e Isabel quando seu filhinho nasceu. Como mandamento do judaísmo, há muito tempo circuncidaram o menino quando completou 8 dias de vida. Os parentes, os amigos, queriam dar-lhe o nome do seu pai, e ficaram surpresos quando Isabel declarou enfaticamente que ele seria chamado João. Aí começou uma grande discussão. A família não tinha ninguém com este nome. No fim, perguntaram ao próprio Zacarias qual deveria ser o nome do menino. E ele ainda estava mudo. Pediu uma tabuinha onde se escreve, e escreveu: João é o seu nome. Lucas 1, verso 63. O nome João significa Deus teve misericórdia. E realmente Deus teve misericórdia para com Zacarias e Isabel, mas também para com o mundo inteiro, enviando João para preparar o caminho para o Salvador do mundo. Logo depois que escreveu o nome do menino, o profeta Zacarias conseguiu falar, e as primeiras palavras foram de louvor, de agradecimento ao Senhor. Como ele, Isabel e os amigos e os parentes devem ter ficado felizes, mas ao mesmo tempo admirados. Seus vizinhos ficaram possuídos de temor e foram espalhando a notícia em todas as regiões montanhosas da Judéia. O povo percebeu que aquele menino era diferente e perguntaram: que virá a ser, pois, este menino? Lucas 1, verso 66. Que viria a ser, pois, este menino? Esta pergunta é comum aos pais. Mas precisamos aprender que os filhos são um empréstimo do Senhor, que nós somos apenas aqueles que devemos
ensinar o plano para a vida deles. Procuremos, amados, descobrir qual é o plano de Deus para aqueles que estão vindo a este mundo, os nossos filhos. Vamos apresentar ele a Deus. Então, Zacarias canta louvor de adoração a Deus. Que alegria para Zacarias poder falar após meses de silêncio. E ele, agora cheio do Espírito, ofereceu um cântico de louvor ao Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Durante os meses de gravidez de Isabel, Zacarias teve muito tempo para meditar sobre as palavras do anjo e pesquisar nas Escrituras a respeito do filho que nasceria antes do Salvador. Este louvor mostra seu conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento e a sua alegria em ver alguma profecia sendo cumprido com o nascimento do seu filho. Ele diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe o caminho. Lucas 1, verso 76. Você tem meditado na Escritura? Você gasta tempo meditando nela, como Zacarias fez? Sua oração, seu louvor ao Senhor estão cheios de pensamentos bíblicos. Não são apenas pensamento do próprio profeta. Podemos imaginar a alegria desse casal idoso com seu filho, da velhice. Como deve ter ensinado João desde cedo que ele nasceu de forma milagrosa e que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dele. Podemos ver Zacarias mostrando as profecias do Antigo Testamento a João e com toda a reverência explicando o seu significado e o papel que o João tinha para cumprir neste mundo. Você tem ensinado aos seus filhos a verdade da palavra de Deus? Amados e diletos irmãos, quero vos dizer que cada um de nós temos um compromisso perante Deus de ministrar na vida dos nossos filhos. Lucas nos conta que João crescia como qualquer criança normal, se desenvolve, mas também se fortalecia em espírito. Lucas 1, verso 80. Diariamente no seu lar ele deve ter visto na vida dos pais o temor do Senhor, porque ambos eram justos, vivendo irrepreensivelmente em todo o preceito e mandamento do Senhor. Que exemplo de vida para aquele que seria o profeta do Altíssimo, ter nascido no lar onde os seus pais davam um exemplo de verdadeira fé, um exemplo de um verdadeiro cristão. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Deus vos abençoe, amados.